Pois é, pessoal, tá aí, ó. Salvador Allende. Tem aqui uma estátua em sua homenagem na Praça Presidencial. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui, eu fico do hora com o cara, o senhor Sepúlveda. Chama a atenção ter esse canalha aqui, né? Bom, eu vi que tem vários presidentes aí, não sei se tem o Pinochet, mas né, temos que procurar nos outros cantos. Mas aqui está a frase que ele disse quando foi derrubado o poder, né, pela revolta popular que estava vindo. Uma revolta que se espalhou pelo Chile inteiro e depois os militares entraram no meio e fizeram também essa abóbora. Aí diz, quem golpeia em Chile e seu destino foi a frase que parece que ele disse antes de morrer. Mas é muito interessante porque tem uma frase atrás lá que fala do um destino, de um futuro, de um povo livre e tal. Essa é sempre a mentira que o comunismo e cola os povos. E o que é que aconteceu com o Salvador Allende? Ele lançou o Chile num desastre total, numa repressão e num desastre total econômico. Um país que virou uma Cuba, digamos assim. E aí fez uma revolta popular, os caminhoneiros, os camionistas fizeram greve no Brasil inteiro, o Chile inteiro. Agora, é uma coisa muito interessante, talvez muitas pessoas não saibam. Allende subiu ao poder pelas mãos do democrata cristão chamado Eduardo Frei Montalva. Um homem que foi conhecido como Frei Eucarense chileno, por causa de um livro escrito por uma pessoa chamada Arnaldo Vidigal da Silveira, que era um dos diretores da TFP brasileira, mas que veio ao Chile fazer um estudo e publicou esse estudo. E esse tem muitas aventuras que eu depois, um dia posso contar, aventuras mesmo, aventuras da difusão desse livro, que esse livro foi proibido no Chile, era preciso entrar por maneiras escusas e tal. Mas foi um revuelo, como dizem aqui no Chile. Bom, e era a denúncia do que ia acontecer e foi entregar o poder ao Allende. E aqui está o homem. Agora, o mais incrível é que nós estávamos vendo aqui, assim, guias turísticos. Mas deixa eu filmar aqui de leve, se o pessoal perceber. Aqui, ó, a guia turística novinho ali de boné verde, né? Falando inglês pro pessoal, fazendo odes ao homem, pros gringos aqui, né? Esse povo, ele vai fazendo odes ao Salvador Allende, o homem da esperança. E aqui, se vocês repararem, tem até flores que o pessoal traz aqui para ele, ó. Não sei se dá para ver aqui. Mas um ponto que eu queria dizer também, senhor Sepúlveda, é que esse homem foi um dos precursores do Foro de São Paulo. Né? Pouco se fala sobre isso, porque ele morreu em 73, né? Mas o Foro de São Paulo é 17 anos depois. Pois é, vocês estão vendo falar bastante da CELAC, né? É algo que, para quem já leu meu livro do Foro de São Paulo, sabe que a base inicial da CELAC foi ideia dele, do Allende. O Allende, na reunião tricontinental em Cuba, em 66, ele que era muito próximo e íntimo de Fidel Castro, ele deu a ideia de se criar a OLAS, né, que é a Organização Latino-Americana de Solidariedade, tá? Que solidariedade era um termo muito usado na Guerra Fria pelo Bloco Soviético, né? Então, tudo que eles queriam fazer, queria passar uma imagem humanista, eles usavam ali o termo solidariedade. Então, nasce a OLAS. A OLAS, ela era para ser o que é a CELAC hoje. E, no fundo, é algo que eu sempre falo das transmissões. Tentar substituir a OEA, a Organização dos Estados Americanos, por uma organização liderada pela esquerda e que eles controlem tudo lá dentro. Então, mesmo se você tem um governo de direita, em algum país, esse governo ele vai entrar num caldeirão controlado pelo Foro de São Paulo. Então, os germes do Foro de São Paulo eles são muito antes, né, da década de 90. Eles são a formalização de uma ideia maior da Pátria Grande. E o Allende, ele era muito próximo de Fidel Castro. No livro tem o pós-fácil, o apêndice, na verdade, do Ernesto Araújo, que eu fiz questão de colocar, que ele escreve um artigo brilhante sobre o Allende e outro do Lucas Ribeiro também, que eu coloquei, que eles escrevem aqui sobre o Salvador Allende, porque eu gostaria de ter escrito mais sobre ele no livro, né? E só que não faltou espaço. Então eu peguei o texto de um chanceler do Brasil e de um dos principais internacionalistas do Brasil e coloquei no livro, né? Até uma homenagem a dois amigos que ajudaram tanto, né, com informações.
E o Allende tem essa parte, tem essas duas partes, tá, pessoal? E tem até um ponto que eu coloquei no livro, senhor Sepúlveda, não vou lembrar as palavras exatas agora, mas que quando estavam falando do Fidel Castro vindo aqui, a população revoltada, os militares, ele falou: a casa é minha, eu trago quem eu quiser, se você achou ruim, você que vai embora. Algo mais ou menos assim, extremamente mal educada, e era uma situação ali nos anos 70 muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje em termos de China e Estados Unidos. A gente estava vivendo naquela época entre União Soviética e Estados Unidos. E essa eleição de domingo eu acho que passa muito por isso. Passa muito, é um cenário muito parecido, que se a Janete Herrera vencer, pessoal, sem exagero nenhum, ela tem tudo para ser um novo Allende aqui no Chile. É uma eleição muito importante e é triste que no Brasil tenha se falado tão pouco. Mas eu fico orgulhoso, meu amigo, que mesmo assim, de estar aqui com esses amigos que sabem a importância agora, ou se não sabiam, agora sabem a importância do que são essas eleições que nós vamos cobrir, né? Muito bem, então com o buzinaço aqui dos nossos amigos aqui do fundo, a gente vai continuar aqui o tour para vocês. Até mais.